Cruzeiro voltou às atividades, o Cruzeiro já retomando os trabalhos após o descanso merecido. Técnico Leonardo Jardim foi para Escarpas, curtiu um pouco das belezas de Minas Gerais e agora já de volta à Toca da Raposa. É hora de preparar o Cruzeiro para mais um jogo, depois da pausa pro Mundial de Clubes e quem sabe, hein, Cruzeiro pode matematicamente entrar nessa pausa do Brasileiro como líder do campeonato. Quem tem as informações do Cruzeirão no Rádio Esportes é o Emerson Pansieri. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Panci! Um abraço pra você também, Thiago. Grande Alexandre Simões, Alê, você que acompanha o nosso Rádio Esportes também. O Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Hoje, todo mundo voltando aos trabalhos na Toca da Raposa, como disse o seu nome, seu bairro, porque tem esse compromisso contra o Vitória no dia 12, jogo lá em Salvador. Vamos pra Bahia, quem sabe, hein, pra buscar essa 8ª vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Seria fantástico, seria maravilhoso nessa caminhada do Cruzeiro querendo a ponta da tabela. E o técnico Leonardo Jardim sabia que era importante dar esses dias de folga, concedeu a folga até ontem e hoje todo mundo já firme nesse trabalho que foi desempenhado na Toca da Raposa, meio-dia 33, esse trabalho já finalizado com os atletas no almoço. E teve uma novidade, o Japa, jogador que ainda não esteve em campo em 2025, teve uma lesão, né, no tendão da coxa esquerda. Tinha uma expectativa muito grande do Japa ganhar minutagem esse ano, essa temporada. O ano passado sofreu com lesões no pé, mas é um atleta que quando entra sempre ajuda, sempre deixa uma boa impressão. Esse jogador fez a atividade hoje. Vamos ver como é que vai ser no decorrer também dos dias, para saber, Thiago, se vai ser mais uma opção para esse meio-campo do Cruzeiro. Então hoje vamos colocar assim uma boa notícia, o garoto Japa, que recentemente recebeu, né, sondagens, por exemplo, do Bragantino, equipes querendo levar o Japa, o Cruzeiro falou que não, e agora querendo também esse espaço na equipe titular ou na equipe reserva, pelo menos ter um espaço no Cruzeiro Japa, já que está recuperado de lesão. Thiago. O Emerson Pansieri, o Japa pode ser recuperado pelo Leonardo Jardim. O Mister já mostrou que tem capacidade de lançar esses jogadores, caso queira também o Jardim, né? Se ele tiver interesse na sequência e na manutenção do Japa. E é sobre o Leonardo Jardim que a gente fala agora, queria que você destacasse. A gente fez alguns recortes aí desse trabalho, né? Acho que o Leonardo Jardim valorizou, potencializou alguns jogadores, mas temos que destacar. Eu digo sempre, o Jardim pegou o mesmo time do Diniz, o único jogador que ele trouxe foi o Wanderson e transformou um Cruzeiro que no Campeonato Mineiro não ganhava de ninguém com o Diniz e transformou o Cruzeiro numa potência física, numa potência técnica. Repito, pode terminar como líder do campeonato essa pausa. Vamos falar mais do Jardim, ô Pansieri? Vamos sim, Thiago. Boa deixa essa sua em relação ao Leonardo Jardim. E ele, sempre quando era questionado do Cruzeiro, como ele via o Cruzeiro, e antes daquela pausa que o Cruzeiro teve porque ficou de fora da reta final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não chegou à final do Mineiro, ele falava que o Cruzeiro precisava de intensidade, de melhorar os duelos. Então vamos trazer essa primeira fala do Leonardo Jardim em relação a como ele vê essa questão que estava em baixa no Cruzeiro e que agora melhorou consideravelmente. Vamos acompanhar. Os duelos são importantes no futebol moderno, não é? Eu lembro-me de chegar aqui, se nós não ganhamos os duelos individuais, tínhamos de ter 20 jogadores, que era dois para defender um só do adversário. E os jogadores sabem disso, os jogadores, muitos deles têm experiência, sabem que isso é importante, e aos poucos e poucos eles foram buscando em si próprio esta capacidade de saber que quer ofensivo, quer defensivamente, a gente tinha que ganhar os duelos individuais. E esse mérito veio ao de cima porque os nossos profissionais são bons profissionais, são jogadores inteligentes, são jogadores de qualidade e sabiam que antes de mostrarmos a qualidade na posse, a qualidade na circulação, tínhamos que, em times defensivos, ter outro impacto. Esse, o Leonardo Jardim falando sobre a questão do duelo, né? De o Cruzeiro ser muito mais lutador dentro de campo, de marcar mais, de ser um time que morde mais, que tem essa vocação também na parte defensiva. E ele falou sobre uma questão interessante. Quando o Cruzeiro perdeu pro Democrata,
lá em Sete Lagoas, ele falou assim, ó, eu quero pelo menos 2 meses para arrumar esse time, para ajeitar esse time. E isso aconteceu. Vamos acompanhar o que ele disse. Vocês sabem que eu não minto. Não tenho essa necessidade de mentir, porque acho que os torcedores do futebol não merecem, e os nossos torcedores do Cruzeiro não merecem que eu conte historinha. Eles não estão aqui para o treinador a contar uma história. E por isso, muitas vezes, você disse isto há 2 meses, você disse isso há 3 meses, você disse isto no mês passado. Pá, eu conto a verdade, eu conto aquilo que eu acredito, aquilo que é um processo no futebol. Nenhum treinador consegue, em toque de mágica, mudar uma equipa, é preciso um processo, foi isso que aconteceu. Eu disse isto 2 meses porque acreditava que dentro desta competência que os jogadores têm, os jogadores iam evoluir. E estão a evoluir. Estão a evoluir e acredito que ainda há espaço para a gente evoluir mais, e é esse sempre o caminho. Sempre sem tirar os pés no chão e saber que o que nos trouxe para esta fase foi o trabalho dos jogadores, o empenho, a qualidade, a atitude deles é que nos trouxe para este momento agora. Por isso não podemos perder estes valores que serão importantes para contra o Vitória e para o decorrer da época. Esse então, o técnico Leonardo Jardim. Só para contextualizar, Thiago, quando o Cruzeiro perde aquela partida pro Democrata de Valadares em Sete Lagoas, ele fala desse trabalho que estava começando, né? Então, ali ele falou, eu preciso de uns 2 meses. E agora ele justifica. Foi o segundo jogo dele? Foi o segundo jogo. E ali ele falava disso. E hoje, nessa fala dele atual, contabilizando o que aconteceu, como ele viu a evolução do time, como o time também encaixou essa filosofia de trabalho dele. Vamos colocar na tela a arte com os números do técnico Leonardo Jardim, desse desempenho dele nos 11 jogos que ele fez à frente do Cruzeiro. Lembrando que são números do Campeonato Brasileiro, dos times da Série A. Olha aí o desempenho, a comparação, né? São 11 jogos, ele não perdeu, 8 vitórias e 3 empates. Não é porque ele é português não, viu, gente? Porque tem o Abel Ferreira que é bom, ele é muito bom. Nós tivemos agora o Antônio Oliveira demitido do Sport. Aliás, são coisas do futebol brasileiro, né? Demitido com 4 jogos e uma multa de 6 milhões de reais. O cara trabalhou menos de um mês, vai receber 6 milhões de reais por 3 semanas de trabalho. Palmas pros gênios lá do Sport Recife que fizeram o contrato. Então, porque o técnico estrangeiro é que é bom, o daqui é ruim. Não. Tem estrangeiro bom, tem brasileiro bom também. Tem brasileiro muito ruim, tem estrangeiro muito ruim. Aliás, nesse caso do Sport, no segundo tempo contra o Cruzeiro, era a estreia dele. A torcida já tava chamando ele de burro. Não, aos 22 do primeiro tempo. Em 15 minutos de jogo, a turma já tava vaiando, com 22 já tava 2-0. E no fim do jogo já tava demitido. Ou seja, tem português ruim, tem brasileiro ruim, mas o Leonardo Jardim, pra sorte do Cruzeiro, está entre os bons técnicos. Então, recapitulando, quase 82% de aproveitamento. Isso é um número, em qualquer lugar do mundo, beira o surreal. 19 gols, só 4 gols sofridos, são 7 jogos sem sofrer gols, 28 grandes chances, 8 grandes chances cedidas, e aí outros números, posse de bola, que eu acho que significa pouca coisa, mas 52%, enfim. Os números que importam mesmo, aproveitamento e o homem simplesmente não ter perdido. O Alexandre Simões, o Mister, o Garden, o Tosca diz, o Garden tá voando no Cruzeiro. Demais. E eu acho que esse número de 30,8 finalizações para sofrer um gol também, quase 31 finalizações, é muito significativo, né, Ale? Porque isso indica exatamente essa questão das 8 grandes chances cedidas. Por quê? Porque a turma finaliza, mas de longe, né? Não finaliza com perigo, né? Aquele perigo real de vai fazer, vai entrar, o goleiro fez milagre. Embora o Cássio tenha feito grandes defesas nessa sequência aí desses 11 jogos, mas é impressionante, tá, o Thiago? O Leonardo Jardim provocou uma revolução no Cruzeiro, tá? Ele transformou alguns jogadores que chegaram aqui para compor o grupo, para ser aposta, para ser coadjuvante, em atores principais, né? E a gente vai deixar de dizer que o Christian é uma peça fundamental nesse time do Cruzeiro? A gente vai deixar de dizer que o Kaique viveu nesse período com ele uma evolução que ele não viveu em momento algum desde que ele subiu pro time principal do Cruzeiro, e teve até um processo de transição, né? Ele jogava no sub-20, jogava no time, participava do
do grupo principal, a gente vai deixar de destacar as partidas que o Vidalba tem feito, a segurança que o Jonas Jesus mostrou. Então, a gente não precisa falar de Fabrício Bruno, a gente não precisa falar de Matheus Pereira, que esses caras são jogadores realmente acima da média, né? Mas que não estavam jogando nada, né? Sim, mas tem potencial, né? Claro. A gente já tinha visto o potencial deles, né? Agora, você imaginava que o Christian joga a bola que ele tá jogando? Que isso, o Christian fez uma jogada domingo contra o Palmeiras, armando um contra-ataque, que ele deu um toque de trivela na bola, tirando do jogador do Palmeiras e abriu na direita. Que isso, uma coisa assim, maravilhosa. Então, realmente, o Leonardo Jardim faz um trabalho excepcional no Cruzeiro. Salvou completamente uma temporada que parecia perdida e coloca o Cruzeiro na briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Vai ganhar? A gente não sabe. Mas que o Cruzeiro mudou de patamar nas duas disputas, disso eu não tenho a menor dúvida. O Ale Oliveira, o Simões citou, né, o crescimento de Wanderson, Christian. Eu cito a entrega de quem tá jogando, como, por exemplo, o Matheus Pereira, não me canso de dizer, voltando, dando carrinho. E também quem não tá jogando, porque o Gabriel Barbosa podia estar fazendo uma onda danada aí no banco, né, dando letrinha, entrevistinha, mas não, quando entra lá, entra sorrindo, corre, se dedica. Outros jogadores que não têm a mesma relevância do Gabriel, mas que estão no banco e quando entram, somam demais. O Eduardo, por exemplo, o cara simplesmente reinventou o futebol do Eduardo. Eu acho isso também. E tem outros dois jogadores que ele recuperou que também são muito importantes nesse momento, né? O Lucas Silva e o William, né? Que estão jogando muito bem. O Lucas Silva tá deitando e rolando, tá jogando muita bola. Com o Fernando Diniz era pouquíssimo aproveitado. Já se falava, inclusive, em algum momento na saída dele do clube. E ele tá jogando muito, faz uma parceria que não é de hoje, né? Com o Lucas Romero, mas que vive o seu melhor momento. Então são vários os aspectos. E o que me chama mais a atenção, em se tratando de um treinador estrangeiro, pelo padrão que a gente já vivenciou aqui no Brasil, e ainda mais um treinador estrangeiro que tem uma carreira de sucesso. Não é qualquer treinador estrangeiro, é um treinador estrangeiro que inclusive muitos outros clubes grandes também já foram atrás dele em outro momento e tomaram não. É que ele, se a gente puxar lá atrás, ele fez o que era a vontade dos caras que mandam. Se você lembrar os jogos contra o América, os 2 empates e a desclassificação, se você lembrar, por exemplo, a vitória contra o Mirassol no Mineirão, ele colocou o time dos famosos, o time das estrelas, dos caras mais badalados. Ele adiantou para quem falou, não vai dar certo isso, já não vai dar certo. Que era uma discussão que muita gente tinha de intensidade, de pegada, de dinâmica de jogo, que é o que o Léo Jardim preza. Ele falou pros caras, não vai dar certo isso. E aí contra o Mushuki Runa, a derrota também no Mineirão, foi ali a gota d'água. Falou, agora eu vou fazer do meu jeito. Se for me mandar embora, não for mandar, agora eu vou fazer do meu jeito. Então ali começou a mudança. No jogo seguinte contra o São Paulo, ele já colocou jogadores mais operários. E a partir dali, mesmo com uma derrota aqui, outra ali, o time foi completamente diferente e está vivendo um momento excepcional. E o que faz o Léo Jardim daqui por diante? O trabalho do Garden, na sequência o Mr. Pansieri. Exatamente, agora essa preparação começando hoje até o duelo contra a equipe do Vitória da Bahia, quem sabe o jogo da liderança. E aí, Thiago, para fechar, hoje o Lautaro fez trabalho físico na academia e o Christian também fez um trabalho interno. Não foram a campo na atividade já finalizada na Toca da Raposa. Falei em nome de Sócios 5 Estrelas, Thiagão.